Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé. Vou fazer uma oração e logo em seguida o grupo de música está com a palavra. Senhor meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno, Senhor, de honra, glória e louvor. Neste momento, Senhor, estamos aqui diante de Ti para prestarmos, Senhor, o culto ao Teu santo nome. Te peço, Senhor, que nos abençoe, que possamos estar com os corações e a mente abertas para ouvir a Tua palavra, para aprender da Tua palavra e que de nossas bocas, Senhor, possa sair louvores sinceros ao Teu santo nome. E te peço, Senhor, que receba este culto no Teu santo templo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, igreja. Nós estamos introduzindo uma música nova no nosso repertório. Ela se chama Efésios 1, é do grupo Projeto Sola. Aí peço os irmãos que acompanhem, aqueles que conhecerem, e cantem conosco para louvar o nosso Senhor.
Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 139. Vamos ler todos em uma só voz o versículo 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24 em uma só voz. Leiamos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa para a confissão dos nossos pecados. Logo após alguns instantes eu peço ao presbítero Renato que quebre o silêncio com uma oração audível. Deus querido, nós, como Igreja do Senhor, nos colocamos mais uma vez neste culto de adoração ao Senhor. E como Igreja reconhecemos, ó Pai, que somos tão falhos, tão pecadores. E neste momento que não instruído por homens, mas instruído pela própria Tua Palavra, que todas as partes deste culto, instruído pelo Senhor, como forma de adorá-lo e glorificá-lo. E neste momento tão importante, o Senhor, ó Pai, nos dá condições de nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Reconhecendo que só o Senhor é este que cura, que limpa e que renova nossas forças, para que possamos glorificar e adorar e glorificar o Senhor, como o Senhor requer e como o Senhor é único digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Pai, guia os nossos corações, limpa as nossas mentes, purifica, Pai, o nosso coração. Nos guia, ó Deus, para que possamos ser fiéis à Tua Palavra. Retire de nós a omissão, retire de nós o agir em deconformidade, em desacordo com a Tua Palavra. Retire de nós, ó Pai, os desejos maus, os pensamentos. Retire, ó Pai, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que afeta, tudo aquilo, ó Pai, que vai contra a Tua vontade, que é o pecado. Limpa-nos, guia-nos a Tua Igreja, para que possamos ter a compreensão e a seriedade do culto ao Senhor, de todas as partes aqui, cânticos, orações, leitura e exposição da Tua Palavra. Só com o coração limpo, só com, ó Pai, as nossas mentes voltadas para o Senhor, tenhamos condições de compreender a grandiosidade, a preciosidade do culto ao Senhor, da adoração ao Senhor. Purifique, ó Pai, a Tua Igreja, guia-nos sempre no Teu caminho. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Boa noite, irmãos. Convido a igreja para que fique de pé e abra suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4. Faremos a leitura todos juntos, versículo 10 e do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, façamos a leitura todos juntos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, louvemos ao Senhor com mais 2 cânticos neste momento. E no segundo cântico, os irmãos que vieram preparados para trouxeram os dízimos e ofertas, podem lançar no gasofilácio. Vamos cantar Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus. Os irmãos que estiverem preparados para dizimar e ofertar,
estão com a oportunidade. Contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Oremos, igreja. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, nos momentos em que felizes estamos, mas também nos momentos em que dificuldades passamos. O Senhor não nos furta a tua mão forte, ó Pai, nos sustentando e nos abençoando, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui. Sabemos, ó Pai, que o que colocamos aqui é parte daquilo que o Senhor provisionou para nós, ó Pai, e somos gratos a Ti, ó Deus, porque isto prova, Deus, o Teu amor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor não deixa desamparados os lírios do campo, os pássaros, ó Pai, e tampouco a nós, a quem o Senhor chama de filhos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, e em nome do Teu Filho, ó Deus, podemos nos colocar diante de Ti, Te agradecendo e louvando o Teu santo nome. Amém, ó Pai. Irmãos, o 9º mandamento, ele nos diz:
não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós leremos nessa noite a resposta de número 145, resposta à pergunta: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster. Os irmãos que estiverem com o boletim observarão que a resposta é bem grande. Na parte da manhã foi feita a leitura da primeira parte, primeiro tópico dessa resposta. Agora, na parte da noite, nós faremos a leitura do segundo tópico. Os irmãos que estiverem com o boletim podem acompanhar a partir do segundo tópico, então. E os demais irmãos acompanharão aqui na tela, já a partir do segundo tópico. Então, a pergunta é: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Vamos ler a resposta todos juntos? Os pecados proibidos no 9º mandamento são agravar as faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outras pessoas tais coisas, até onde pudermos. Amém. Irmãos, agora, por meio do reverendo Endo, ouviremos a palavra do Senhor. Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir então em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 24 será o texto desta noite. Os irmãos que já têm acompanhado as exposições sabem que nós temos, em alguns momentos, dividido os parágrafos para facilitar nossa compreensão, nossa exposição, para tornar mais didática a apreensão do texto. É o caso também desse trecho que nós vamos examinar agora à noite, porque é um trecho que vai até o versículo 30, do 19 ao 30. Contudo, como Paulo fala de duas pessoas, em especial Timóteo e também Epafrodito, nós vamos dividir a mensagem também em duas partes. A primeira parte na qual Paulo menciona Timóteo e a segunda parte na qual Paulo menciona Epafrodito. E nós vamos então tratar em dois momentos destas duas menções que o apóstolo Paulo faz a estes dois nobres irmãos, companheiros de Paulo, e que tiveram uma significativa cooperação no ministério de Paulo em algumas cidades pelas quais ele passou, inclusive a cidade de Filipos, estando Paulo preso, mas tendo ali os seus companheiros de ministério, Timóteo e Epafrodito, como irmãos que eram colaboradores deste ministério e que apoiavam Paulo nas suas convicções teológicas e na pregação do Evangelho. Eu vou ler com os irmãos, então, a partir do verso 19 até o verso 24 de Filipenses, capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Senhor nosso Deus, pedimos que a Tua palavra nos ensine nesta noite, por meio desta narrativa do apóstolo Paulo, acerca deste irmão Timóteo, jovem pastor, que recebeu do Senhor a vocação para pregar o Evangelho e para pastorear igrejas. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do pastor Timóteo, homens que receberam do Senhor a graça de padecerem pela verdade do Evangelho e edificarem irmãos preciosos no passado. Que o Senhor nos ajude também a captar destes irmãos aquelas qualidades essenciais de um crente verdadeiro, genuíno, que mesmo embora sendo pecador e carregando ainda em nossas vidas o pecado remanescente, também somos aqueles que, resgatados por Ti, somos chamados a dar frutos. E que o Senhor então nos ajude a nesta noite vermos o bom exemplo de Cristo na vida deste jovem pastor Timóteo, na vida do apóstolo Paulo, para que possamos imitá-los também com gratidão em nossos corações por aquilo que fizeram pela igreja de Cristo Jesus, Teu Filho. Este é o nosso desejo sincero, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós não somos muito de falar abertamente acerca das qualidades das pessoas que estão ao nosso redor. Quase sempre nós temos a tendência de, ao contrário, identificar aqueles defeitos, aquelas falhas, os pecados principais das pessoas. Ou quando nós falamos bem de alguém, talvez corremos o risco de exagerar nas qualidades, nos adjetivos que nós atribuímos às pessoas. Aliás, nós acabamos de ler aqui no Catecismo esta proibição do 9º mandamento, tanto no sentido de depreciar alguém, quanto também no sentido de bajular ou de exagerar nas qualificações de uma pessoa. Nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo faz elogios muito preciosos a um irmão, um jovem pastor, Timóteo. E ele vai nos ensinar neste texto que os elogios, aqueles elogios sinceros, elogios que partem de fato de um coração grato a Deus pelo trabalho de alguém, são elogios não apenas permitidos pela palavra do Senhor, mas elogios necessários, a fim de que também estes irmãos sejam fortalecidos na fé e se empenhem ainda mais no ministério da palavra. Portanto, nós veremos nesta noite o quanto o caráter deste pastor Timóteo, um jovem, podemos assim dizer, na faixa dos teus 30 e poucos anos, que agora assume uma tarefa muito difícil, muito pesada, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Ele seria aquele que organizaria algumas das igrejas pelas quais Paulo passou, ou naquelas em que houve conversões a partir do ministério do apóstolo Paulo. E agora Timóteo, um jovem companheiro do apóstolo Paulo, que conviveu com ele, que aprendeu com ele, agora é chamado para dar sequência a este ministério de ensino, de fortalecimento na fé e de edificação destes irmãos. Nós veremos aqui que a maturidade cristã deste irmão Timóteo refletirá o caráter de Cristo Jesus em sua vida. E ele se tornará um exemplo vivo de como a graça de Deus transforma pessoas que antes estavam perdidas em verdadeiros discípulos que de fato se entregam a Cristo e que vivem para a sua glória, edificando assim o povo do Senhor. Este, de fato, é o maior milagre que o Evangelho pode produzir, que é um novo caráter na vida de alguém. E os irmãos sabem muito bem que nós vivemos uma época em que as pessoas elas focam muito mais nas aparências, nas opiniões, muitas vezes secundárias, do que naquilo que nós chamamos caráter. Caráter é uma qualidade profunda que muitas vezes falta
ao mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, ele aplaude algumas qualidades que também são importantes, como, por exemplo, as competências, como o carisma, como a performance administrativa. Mas, muito embora estas faculdades de alguém, estas habilidades sejam importantes, elas não necessariamente dizem o que uma pessoa é. O que identifica alguém e que de fato diz o que uma pessoa é o caráter. O caráter, alguns costumam definir, é como aquela pedra fundamental que se coloca em determinado lugar e dali não sai, porque ela tem uma característica, de fato, de preservar a identidade, a unidade, preservar tudo aquilo que representa a estabilidade. A Bíblia, aliás, nos diz em muitos lugares que uma das características do servo de Deus é esta profundidade na fé e o enraizamento naquilo que é verdadeiro. Por exemplo, o Salmo nos diz que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, também escreve que aqueles que produzem frutos são aqueles que estão enraizados em Cristo, edificados em Cristo e confirmados em Cristo. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, nós somos informados de que ele disse também de que aqueles que permanecem na raiz, na verdadeira videira, estes darão frutos. Portanto, caráter significa uma pessoa que é inabalável em suas convicções, uma pessoa que mantém as suas convicções e a sua fé, o seu ethos, o seu jeito de ser, a sua ética e a sua moralidade inabaláveis diante das possíveis tentações do mundo. Paulo nos diz que Jesus Cristo foi um homem assim, um exemplo supremo de humildade, de serviço e de obediência. Nós vimos isto no capítulo 2, dos versículos 5 a 11, quando Paulo disse que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não julgou por usurpação ser como Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tornando servo humilde, sendo obediente ao Pai, servindo à missão que o Pai lhe havia designado. E agora, o apóstolo apresenta Timóteo como alguém que também encarnou esse exemplo de Cristo na sua vida real. E a razão é muito simples. A razão é que aquelas pessoas que são convertidas pelo Evangelho de Cristo, elas se tornam parecidas com Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, disse que este é o grande mistério do Evangelho, é fazer com que nós sejamos refeitos à imagem de Cristo Jesus. Para usar um verbo, um neologismo, é como se nós disséssemos que nós estamos sendo cristificados. Cristificar, este é o trabalho do Evangelho na vida do cristão, é nos fazer parecidos com Cristo, identificarmos com Ele, sobretudo no seu caráter. O que brilha, portanto, no jovem pastor Timóteo não é a sua personalidade natural, não é aquilo que ele desenvolveu a partir de habilidades emocionais, mas é Cristo dentro dele, que o torna nova criatura e que, atingindo o centro vital da existência, que é o coração, o faz completamente distinto daquele que ele era antes. O coração deste jovem pastor é um espelho refletindo o caráter de Cristo Jesus, que é o seu mestre. E, curiosamente, então, o apóstolo Paulo elogia Timóteo, mas o faz com uma sobriedade, de fato, destacada. Porque ele mostra que tudo aquilo que Timóteo tem, na verdade, é fruto de um caráter transformado pelo Evangelho. Paulo começa dizendo, no versículo 19, que ele enviaria Timóteo, o mais breve possível, para a igreja de Filipos, a fim de que Timóteo pudesse também produzir no coração do apóstolo Paulo alegria. Paulo estava preso, nós já sabemos disto. E um pastor preso, que não conseguia obter todas as informações da igreja, obviamente a angústia de Paulo era muito grande. Ele precisava de irmãos que fossem fiéis ao ministério, irmãos
genuinamente comprometidos com a filosofia pastoral do apóstolo Paulo, para que pudesse dar a Paulo notícias reais, verdadeiras, genuínas daquela igreja. Ele não podia confiar em qualquer um. Até porque, como nós vimos no capítulo 1, alguns não gostavam de Paulo e pregavam, inclusive, o evangelho para competir com Paulo. E Paulo, mesmo assim, disse, olha, não se importem com isso, deixe que eles preguem o evangelho, porque é Cristo que está sendo pregado. Mas Paulo tinha algumas pessoas de muita confiança, e uma delas era Timóteo. E ele vai apresentar, inclusive, algumas das razões pelas quais Timóteo era um servo de confiança de Paulo. Veja o que diz o versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Esta é a primeira observação que o apóstolo faz deste jovem pastor Timóteo. E a palavra-chave aqui é este advérbio que aparece no texto em português, que é o advérbio sinceramente. Ninguém tenho eu de igual sentimento que, de modo sincero, sem fingimento, de modo absolutamente do coração de Cristo, se preocupe com vocês. A ideia de Paulo aqui é mostrar que no coração deste jovem pastor não havia um chamado profissional, um chamado mecânico, forçado. Timóteo não estava sendo constrangido a amar aqueles irmãos e a se preocupar com eles. Timóteo agia com um cuidado pastoral, o mesmo cuidado que Jesus tinha em relação às pessoas que se aproximavam dele. Em Mateus capítulo 9, verso 33, nós somos informados, 36, somos informados de que Jesus via as multidões e se compadecia delas. E aqui mostra, portanto, o coração pastoral de Jesus Cristo. Os evangelhos nos mostram que Jesus tocava em leprosos, coisa que ninguém fazia, porque o leproso era considerado impuro. Jesus tocava nesses leprosos para curá-los. Jesus chorava com as pessoas que choravam. Jesus se identificava compadecidamente com estas pessoas. Jesus ouvia as pessoas que eram esquecidas da sociedade. Jesus abraçava as crianças, trazia as crianças para junto de si. Jesus acolhia pecadores, pessoas que eram rejeitadas por aquela sociedade. Essa compaixão de Jesus estava também impressa no coração de Timóteo. E isto vem do testemunho de Paulo, quando ele diz, ninguém há como ele, que demonstre sinceramente cuidado pelas suas ovelhas. Quando Paulo diz que ninguém há como ele, Paulo não está aqui falando sobre uma habilidade natural de Timóteo, porque habilidades naturais, meus irmãos, todos nós podemos ter. Aqui na nossa igreja, cada um de nós tem habilidades naturais, que nós aprendemos às vezes com os nossos pais, que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos na própria vida. Nós vamos aprendendo habilidades, nós vamos adquirindo habilidades. Mas não é disso que Paulo está falando. Porque misericórdia e compaixão não são características ou qualidades que podem ser aprendidas. Elas devem ser exercidas, praticadas. Portanto, Paulo está falando sobre um homem que tem Cristo como o modelo de seu caráter, o modelo de seu ministério. Paulo testemunha que Cristo está tomando forma no caráter deste homem, deste jovem pastor, Timóteo. Timóteo é um lembrete vivo, portanto, nesta noite, de que o Evangelho, ele transforma não apenas o que nós fazemos, mas também e especialmente aquilo que nós somos e sentimos. É muito importante que o texto diz, a ninguém tenho de igual sentimento. E sentimento é uma palavra muito poderosa, especialmente em nossos dias, em que nós vivemos numa época em que as pessoas preferem sentir
ou seja, elas preferem usufruir das coisas a partir das suas sensações, daquilo que nós vemos, tocamos, ouvimos, etc., do que propriamente das coisas objetivas que nós compreendemos a partir da nossa razão, do nosso intelecto. Por isso mesmo, há uma exploração exagerada dos sentimentos na nossa cultura, na nossa época. As pessoas querem fazer com que os outros se sintam bem, fazer com que os outros se sintam acolhidos, fazer com que os outros se sintam próximos. Mas Paulo não está tratando de sentimentos no aspecto como nós tratamos na nossa sociedade contemporânea. Paulo está falando de um caráter que é transformado por Cristo lá dentro, na sede de todos os nossos desejos, e que transforma inclusive os nossos sentimentos, mostrando como nós devemos nos sentir em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Como nós nos sentimos em relação àqueles que estão diante de nós? Como nós nos sentimos, por exemplo, diante das pessoas que estão conosco aqui na igreja? Como nós nos sentimos em relação ao nosso irmão que, porventura, tem determinada deficiência em alguma área da sua vida e que precisa ter esta área da sua vida transformada? Como nós nos sentimos em relação àqueles que têm pecado contra o Senhor e que têm insistido em seus pecados? Como nós nos sentimos com aqueles irmãos que sofrem, com aqueles irmãos que padecem necessidades? Como nós nos sentimos em relação a estas pessoas? Paulo está dizendo que Timóteo, ele tinha um sentimento cristão, ou seja, ele se compadecia honestamente destas pessoas, e por isso o advérbio sinceramente faz toda a diferença aqui. Timóteo, sinceramente, se preocupava com aqueles irmãos. Na igreja, queridos, nós temos algumas áreas da igreja. Por exemplo, os diáconos que nós temos aqui. Os diáconos podem entender que o ministério deles, a partir do momento que Cristo forma esse novo caráter, é um ministério de cuidado para com aqueles que são necessitados, para com aqueles que sofrem. O diácono, portanto, é aquele que cuida e que enxerga as lágrimas dos que sofrem. Os professores, por exemplo, da nossa escola dominical, como nós, professores, podemos nos comportar como Jesus e como Timóteo em relação a esta sinceridade do sentimento para com o próximo? Nós devemos entender e permitir que Cristo nos dê a ternura nas palavras, a paciência no ensinar, entendendo que os nossos alunos, aqueles que estão diante de nós, não são apenas pessoas que precisam de informações, mas são pessoas que precisam do Evangelho para que as suas vidas se tornem parecidas com Cristo Jesus. Portanto, os professores das crianças devem se preocupar em como tornar as suas crianças mais parecidas com Cristo. Os professores de adolescentes, jovens e adultos, a mesma coisa. O que eu devo ensinar para o meu público a fim de que eles se tornem mais parecidos com Jesus? Os nossos irmãos da música, como nós podemos entender esta misericórdia? A música é um momento em que nós adoramos a Deus com uma poesia cantada. E esta ministração desta poesia não deve ser apenas uma ministração profissional ou uma ministração apenas do ponto de vista técnico, mas, como diz o próprio Salmo, nós devemos fazer isto com arte e júbilo. A música, portanto, deve expressar na igreja, e o ministério de música, os irmãos que cantam, que tocam, devem entender que cada nota tocada, cada sílaba pronunciada musicalmente é uma ministração de amor, é a condução do povo de Deus à adoração ao próprio Deus. Irmãos que estão na sociedade, por exemplo, os funcionários em geral, empregados, precisam gerar humanidade no trato com as pessoas.
Se você trabalha em lugares em que você atende pessoas, por exemplo, você precisa se lembrar de que aqueles que chegam até você são imagem e semelhança de Deus, e eles precisam da sua misericórdia, eles precisam da sua humanidade. E as nossas crianças? E as nossas crianças? Como as crianças podem exercer e se tornarem parecidas com Cristo? Ajudando o seu amigo que está triste, demonstrando cuidado. Vocês estão brincando, um dos seus amigos cai, e o que você vai fazer? Rir dele? Não, ajude-o. Pode até rir depois, mas ajude primeiro. Ajude-o primeiro. Porque talvez ele, naquele momento, ele precisa da sua misericórdia, da sua compaixão. Você precisa ser gentil com as pessoas na escola, não passando cola para elas, né? Mas gentil, emprestando o seu carisma, emprestando o seu carinho, emprestando os seus materiais, se necessário for, obedecendo a seus pais. Tudo isto é fruto do caráter de Cristo crescendo dentro de todos nós. E nós podemos, irmãos, nos tornarmos como Timóteo. Não que Timóteo fosse perfeito, obviamente não era. Mas os irmãos se lembram de que o próprio apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos sim desejar ser também imitadores de irmãos do passado, que foram submissos a Cristo. Aliás, esta é a segunda característica que Paulo menciona. Timóteo tinha um coração submisso a Cristo. O versículo 21 é um versículo bastante chocante, porque Paulo diz que algumas das pessoas que estavam ao redor dele, e que provavelmente eram também pregadores da palavra, Paulo diz que eles buscavam o que era o seu próprio interesse e não o de Cristo. Esta é uma declaração muito forte do apóstolo. Ele já havia feito isto, como eu mencionei agora há pouco, no capítulo 1, porque ele disse: olha, eu sei que há entre vocês aqueles que pregam por inveja, que pregam apenas para criar divisões. Paulo estava mencionando pessoas que não eram adeptos e afeitos ao seu ministério. Muito provavelmente, as próprias verdades que Paulo pregava. Talvez alguns arminianos que estavam espalhados por ali e que não confessavam a doutrina calvinista de Paulo, e por isso mesmo talvez quisessem pregar um evangelho, mas a partir de uma outra doutrina diferente da do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: olha, estão pregando Cristo, deixe que eles preguem Cristo. Mas aqui Paulo novamente menciona que algumas destas pessoas, elas tinham seus próprios interesses. E Jesus nos alertou de que, de fato, haveria mercenários no meio do povo de Deus, que não são pastores do rebanho. O que são esses mercenários e por que Paulo denuncia estas pessoas aqui? Repare que a denúncia de Paulo ela é muito clara. Nós não precisamos colocar palavras na boca do apóstolo Paulo. Ele está dizendo claramente que estas pessoas buscam o seu próprio interesse. Então, significa dizer que Paulo está aqui fazendo um contraste entre aqueles que se interessam pela igreja e pelo outro e aqueles que se interessam por si mesmos. Muito bem, em Cristo, nós podemos enumerar algumas das características que demonstram quem é aquele que luta pelos interesses da igreja e quem é aquele que luta pelos seus próprios interesses. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2 aqui que nós já tratamos, no verso 6, que Cristo renunciou à sua glória. Este é um primeiro ponto. Cristo ele poderia, porque tinha poder para isto e autoridade, ele poderia exercer a sua autoridade e o seu domínio do modo como ele quisesse. No entanto, ele renunciou à sua própria glória por amor do seu povo. Ele abriu mão de direitos que eram pertencentes a ele por amor. O verso 7 diz que ele se esvaziou. Ao invés de se inflar, que é exatamente o que a palavra vaidade significa,
um enchimento vão, como um balão, por exemplo, que você sopra e ele cresce, mas ali não significa nenhum tipo de conteúdo, apenas vento. Aliás, uma boa maneira de estocar o vento, né? Em balões. Jesus se esvaziou. O verso 7 também diz que ele se fez servo. É uma outra característica. Ele não quis ser servido, mas ele quis servir. Ele se humilhou, verso 8. Verso 8. Ele se humilhou. E verso 8 também, ele foi obediente até a morte. Então, reparem que, se nós temos uma coluna aqui que mostra atitudes de Cristo Jesus, nós podemos ter agora uma coluna de outro lado que mostram o oposto daqueles que buscam seus próprios interesses. Aqueles que buscam seus próprios interesses, portanto, ao invés de renunciarem à glória como Cristo fez, ao contrário disto, eles buscam para si a própria glória. Eles desejam que os seus nomes sejam glorificados, que os seus nomes sejam mencionados, honrados, louvados no meio do povo. Ao contrário de Cristo, que se esvaziou de si mesmo, aqueles que buscam seus próprios interesses se inflam em si mesmos. Eles se tornam pessoas, como o próprio apóstolo Paulo diz, enfatuados. Numa palavra popular, empanturrado. É quando nós comemos muito e você fica cheio assim, empanturrado. Tem que tomar aquele pozinho lá, né, o bicarbonato, para você dar uma, não é? Porque você fica cheio, inflado. É isto. Uma pessoa que não se esvazia de si mesma, ela se torna empanturrada. Uma pessoa soberba, uma pessoa que olha de cima para as pessoas. Ao contrário de Jesus, que se fez servo, aquele que pensa em seus próprios interesses, ele quer ser servido. Ele acha que as pessoas daquele lugar lhe devem satisfação e obediência em tudo. E se as pessoas daquele lugar não obedecerem às suas ordens, elas não vão prestar. Jesus se humilhou. As pessoas que buscam seus próprios interesses, elas, ao invés de se humilharem, elas se exaltam a si mesmas. Mesmo a palavra de Deus em Provérbios tendo dito que nós não devemos elogiar a nós mesmos, mas os outros é que devem nos elogiar. E por último, Jesus obedeceu até a morte. As pessoas que buscam seus próprios interesses, elas não estão preocupadas em obedecer ao mandamento de Cristo, mas elas estão preocupadas em obedecer às suas próprias missões, aos seus próprios projetos. Se alguém, por exemplo, propõe um projeto que não seja o projeto proposto por aquela pessoa, ela simplesmente deserta. Ela sai, ela abandona, porque ela quer que o seu projeto seja aprovado. Jesus, meus amados irmãos, não tinha um projeto próprio. Jesus viveu o projeto que Deus Pai criou para ele. Jesus em nenhum momento exaltou o seu próprio nome, mas ele exaltava o nome do Pai. Timóteo também, do mesmo modo, em nenhum momento nas suas cartas fala a respeito de si mesmo. Curiosamente, se você ler as duas cartas de Timóteo, em nenhum momento ele chama a glória para si mesmo. Ele sempre exalta Cristo e o próprio apóstolo Paulo, que foi o seu mentor, que era o seu professor, o seu mestre. As pessoas que são honestas e obedientes como Cristo, elas não pensam primeiramente em si, mas elas pensam no que Cristo quer. Ela não se move por conveniência, mas por uma missão dada por Deus. Timóteo aqui, meus irmãos, não é aquele que Paulo consideraria, entre aspas, o melhor voluntário. Quem quer ir? Quem deseja? Quem quer servir? Não. Timóteo é um homem pecador, sim, mas regenerado pela graça de Deus, que teve o seu ego transformado, deslocado do centro do seu coração,
E Cristo agora habita este centro. Não é mais o ego de Timóteo que coordena a sua vida, mas é Cristo. Então não é mais o que ele quer, é o que Cristo quer. Ainda que aquilo que Cristo queira seja algo difícil e que produza sofrimento, como de fato produziu na vida de Timóteo. Na igreja, queridos, os pregadores, nós que pregamos a palavra, não devemos pregar aquilo que agrada ao povo, nem mesmo aquilo que nos agrada. Como, por exemplo, se eu selecionasse alguns textos para evitar de pregar textos que falam contra o meu próprio pecado. Mas nós devemos pregar aquilo que Cristo ordena pregar, ainda que a pregação afete a mim mesmo, o pregador. Pastor Calvino, falando inclusive sobre a ceia, numa dúvida que as pessoas tinham, se a ceia se torna menos espiritual em razão dos pecados de quem ministra a ceia, do ministro do evangelho que serve a ceia, Calvino disse absolutamente, porque os sacramentos, eles são muito maiores do que aquele que os ministra. Então, ainda que você receba os sacramentos de um pastor ímpio, os sacramentos não serão manchados por causa da impiedade deste que ministra. Assim também a palavra de Deus. Por mais que o pastor, o pregador, tenha os seus próprios pecados, ele será incapaz de manchar a palavra do Evangelho, porque a palavra do Evangelho, ela tem um poder em si mesma. E é muito interessante que, ainda que nós tenhamos uma intenção própria, a palavra falará, independente das nossas intenções. Por isso Paulo disse no capítulo 1, não se importem. Eu sei que a intenção deles é pregar por inveja, mas eles estão pregando Cristo, e Cristo é maior do que a inveja deles. E agora Paulo diz que Timóteo é este pregador que prega e que ensina pensando no interesse de Cristo e não no seu próprio. Então nós, professores, pregadores, nós devemos nos lembrar de que não devemos ensinar, pregar aquilo que agrada as pessoas, ou mesmo aquilo que nos agrada, mas devemos pregar o que Cristo ordena. Nós, os líderes da igreja, todos os líderes, tanto os oficiais quanto os líderes de demais departamentos, ministérios, sociedades, etc., não devemos jamais liderar pelo status que nós recebemos, no sentido de recebermos um título, de recebermos um nome de alguém que se torna um reverendo, por exemplo, de alguém que se torna um presbítero, mas devemos, ao contrário disso, como Cristo, liderar pelo Evangelho, sem requerer que estas coisas façam parte do nosso ministério, do nosso ensino. O próprio apóstolo Paulo deu este exemplo. Paulo disse, olha, se depender do meu currículo, eu tenho um currículo considerável. Meu currículo é considerável, mas eu deixei tudo isso por amor a Cristo. Eu neguei todas estas coisas, não no sentido de que Paulo não considerasse importante do ponto de vista da sua formação, mas Paulo não considerava aquilo como sendo importante no que diz respeito à sua salvação, à sua vida ministerial, como de fato não é. Portanto, os jovens da nossa igreja também precisam pensar em priorizar a vontade de Cristo, acima das suas próprias expectativas e das expectativas da cultura, porque os jovens estão pensando o que fazer, onde investir, o que produzir, e vocês devem se lembrar de que Cristo deve ser o padrão da vida de vocês, do ponto de vista do caráter, da sua moralidade diante do mundo, não respondendo às expectativas dos amigos, dos companheiros, da própria cultura, não se amoldando a esta cultura, mas permitindo que Cristo seja de fato aquele que molde o seu caráter. As crianças, né? Novamente as crianças, como vocês podem mostrar que Cristo está no centro das vidas de vocês? Como vocês devem mostrar isso? Ora, devem obedecer a palavra, obedecer a seus pais, devem também agradecer aquilo que vocês têm, o que vocês ganham, o que vocês recebem,
pelos pais que vocês têm, pelos avós que vocês têm, pela igreja que vocês têm. Vocês devem orar, mesmo que as pessoas da igreja não falem os nomes de vocês, mesmo que vocês não sejam chamados aqui à frente para orar durante o culto, mesmo que vocês não sejam mencionados, não se importem com isso. Orem a si mesmo, orem pelo pastor, orem pelos presbíteros da igreja, orem pelos adultos, para que os adultos se tornem como vocês, simples, que não se preocupam com falatórios, vivem a vida, né, normalmente e com alegria. Em terceiro lugar, versículos 22 a 24, Paulo diz que Timóteo era um homem muito especial mesmo. E a especialidade de Timóteo é porque ele era um servo perseverante a Cristo, fiel. E muito interessantemente, Paulo diz que aqueles irmãos sabiam quem era Timóteo. Veja, e conheceis o seu caráter provado. Uma das dificuldades, irmãos, que nós temos na eleição de oficiais é muitas vezes a pressa de se colocar alguém nas funções de presbíteros ou diáconos. Muitas vezes, e em algumas igrejas isso acontece, o indivíduo chega e com poucos meses ele já se torna um candidato para a liderança. Paulo está dizendo que Timóteo foi provado. A igreja de Filipos conhecia Timóteo. Não era uma pessoa neófita, não era uma pessoa nova que chegou, simpática, e todo mundo gosta, e agora vai ser o nosso presbítero. Não. Ele precisa ser testado, porque os neófitos, eles têm um grande perigo que os cerca, que é a soberba. Paulo diz que os presbíteros não podem ser neófitos, exatamente porque eles são passíveis de ensoberbecer-se pela função que eles exercem. O indivíduo é calminho, tranquilo, mas quando ele recebe o ofício, ele começa a pensar que é dono das pessoas, que é dono da igreja, que o pastor é o seu funcionário, que ele é o gerente, o CEO da igreja. E aí ele começa a traçar planos para o pastor, começa a traçar planos para a igreja, e ele se esquece de que não é este o trabalho dele. Ele se ensoberbece. Paulo está dizendo que Timóteo não era um irmão assim. Ele era um irmão provado. A igreja sabia quem era Timóteo, ele havia sido testado pela igreja. E Timóteo, portanto, demonstrou fidelidade no evangelho. Repare o que Paulo diz: pois serviu ao evangelho junto comigo. Agora, esta expressão é muito interessante. Como filho ao Pai. Que testemunho maravilhoso do apóstolo Paulo em relação a este jovem Timóteo. Eu conheço algumas histórias, e creio que os irmãos também conhecem, de pessoas que não eram absolutamente ninguém. Mas elas começaram a se aproximar de líderes, especialmente de pastores, e começaram a usufruir desta amizade, desta companhia e do próprio benefício que estes pastores podiam dar a elas. E aconteceu que, depois de um tempo, este irmão começou então a ensoberbecer-se. E na sua soberba, uma das coisas que ele desejou fazer foi ocupar o lugar daquele que era o seu mestre. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares. O discípulo que quer se tornar mestre, e a maneira mais fácil de fazer isto é armar contra o mestre, tirá-lo da sua posição para tomar o seu lugar. Existem algumas pessoas que fazem isto, infelizmente, que acham que agora são melhores do que aquele que as treinou. Meus irmãos, Cristo não foi assim. Cristo, ele não desistiu da sua missão, ele não desanimou no momento da perseguição, da dor, não recuou na perseguição, na crise, e mais importante, ele foi submisso ao Pai em todos os momentos. Todos os momentos. E Paulo nos disse aqui
no trecho que já estudamos, do verso 5 ao 11, que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou, não quis ser como Deus. Esta é uma excelente lição para aqueles que são treinados por determinados mestres. Não queira ocupar o lugar do seu mestre. Quando os pastores de Abraão e Ló começaram a se desentender, Abraão disse: Ló, não dá mais para a gente ficar juntos. Escolha um lugar e vá para onde você pode ter os seus pastores, o seu rebanho. Pode escolher, eu te dou essa chance de escolher. Aqueles que são servos menores, que estão começando agora, não queiram ocupar o lugar daqueles que já estão consagrados, que são mestres. Há irmãos entre nós que têm histórias de vida, de sofrimento, de experiência, muito maiores do que as nossas. E como a palavra de Deus nos diz, devemos respeitar as cãs, os cabelos brancos desses irmãos. Não devemos usurpar os seus lugares, mas ao contrário disso, ser para eles, como Timóteo foi para Paulo, um companheiro, um filho que honra a seu pai, assim como Jesus fez. Jesus honrou o pai até a morte, e morte de cruz. E, portanto, Paulo destaca essa perseverança em Timóteo. Ele serviu Paulo como um filho ao pai, respeitando o ministério do apóstolo Paulo, sendo humilde, entendendo a sua posição, não desejando em momento algum usurpar o lugar de Paulo. Constante, companheiro, leal ao apóstolo Paulo, amoroso para com o apóstolo Paulo, para com a igreja, obediente ao ministério do apóstolo Paulo. Ainda que Timóteo talvez não concordasse com algumas questões metodológicas de Paulo, a Bíblia não nos diz isso, mas é possível, porque a Bíblia mostra que havia às vezes algumas discordâncias. Por exemplo, de Paulo e Barnabé, eram irmãos diferentes. Barnabé era aquele tipo de pastor muito mais focado no dia a dia. É aquele pastorzão que parecia ir na casa dos irmãos para comer pão de queijo, comer frango, sabe? Aquele camarada. Mas ele não era tão competente no ensino. Justamente por isso, porque ele gastava tanto tempo comendo pão de queijo com os irmãos, que ele não tinha como preparar o sermão. Aí o que ele fez? Ele falou: olha, o pessoal está precisando de alimento bíblico. Eu vou chamar então um teólogo. Vou chamar Paulo. Foi lá e convidou Paulo. Paulo, eu preciso de um professor. Paulo falou: nós vamos. E os dois somaram forças. E ao invés de competirem entre si, Paulo foi professor por 3 anos daquela igreja. Barnabé ficava ali pastoreando e tal, aconselhando, indo nas casas, visitando, e Paulo preparando o seu sermão, pregando, ensinando. Não que não visitasse, obviamente, mas ali era o seu foco. E Timóteo, da mesma maneira, também era assim. Nós lemos as cartas de Timóteo e vemos que Timóteo não era um pastor raso. Timóteo tinha bastante conteúdo. Inclusive, Paulo diz: olha, não permita que a igreja tire a sua autoridade por você ser jovem. Porque, Timóteo, vai acontecer o seguinte: você vai chegar lá, você tem 30 anos, solteiro. Você vai chegar lá e tem um pessoal lá que vai te engolir vivo. Porque tem uns presbíteros antigos, velhos, que engolem pastor novo vivo, se deixar. Porque o presbítero, ao invés de ser parceiro deste pastor que está chegando, ensinar esse pastor, ele se torna crítico desse pastor. Ele quer engolir o pastor, porque ele é jovem, você não sabe de nada, você é um menino, fica quieto aí, deixa que aqui a gente resolve as coisas. Paulo diz: Timóteo, não permita que eles tirem a sua autoridade, mas para isso você vai precisar ser padrão. Os moços mais velhos, os senhores,
você tem que tratar como sendo seus pais. As donas, as senhoras da SAF, tratem as senhoras da SAF como sua mãe, suas mães. As moças solteiras, trate como sua irmã. Não vai, cuidado com esse negócio. Trata como sua irmã. Os jovens, rapazes, como seus irmãos. Se dê o respeito. Conquiste as pessoas pela palavra, pelo seu exemplo. Se você fizer isso, seu ministério vai prosperar. O próprio Timóteo diz isso na sua carta, instruções do apóstolo Paulo. Timóteo era um irmão, portanto, perseverante. Ele era parceiro de Paulo. Ele contribuía com o ministério de Paulo. Porque, repito, Cristo estava fazendo de Timóteo a imagem de si mesmo. Timóteo estava sendo cristificado. E com esta fidelidade de Timóteo a Cristo e a Paulo, o seu mentor, certamente o ministério deste irmão crescia cada vez mais. Como nós podemos pensar nisto, por exemplo, nos casais? Cristo é aquele que molda o caráter do marido e da mulher. É por isso que nós, reformados, temos muita dificuldade de realizarmos casamentos entre um crente e um não crente. Porque o crente, ele tem o seu caráter moldado pelo Evangelho. O não crente, não. Então, eu não posso exigir do não crente que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, por exemplo. Eu não posso exigir isso dele, até porque ele não sabe o que é o amor conforme a Escritura. Eu não posso exigir de uma mulher ímpia que ela seja submissa a seu marido, porque ela não saberá o que significa isto. É por isso que nós desejamos que os crentes se casem no Senhor. Os profissionais em geral, Cristo é o modelo de integridade de nossas vidas. Seja onde você atua como profissional, você precisa mostrar Cristo na sua vida, sendo íntegro no seu trabalho. As pessoas podem até criticar você por uma coisa ou outra, mas você não pode se tornar alguém repreensível na sua conduta. Eu soube e tenho sabido, infelizmente, de alguns pastores, alguns líderes que têm caído em pecados muito graves e que envergonham o Evangelho. E isto, de fato, é muito triste para nós e é motivo de oração do corpo de Cristo, a igreja, em favor destas pessoas. Às vezes, pastores que são acusados de corrupção, que são presos, pastores que são acusados de outros pecados sexuais e que também estão presos. E isto entristece o nosso coração, porque demonstra um caráter que foi abalado e que não se tornou mais irrepreensível, como é necessário que os bispos sejam na igreja do Senhor. Quero falar também para aqueles irmãos que trabalham como motoristas de aplicativo, irmãos que são entregadores. Vocês devem também agir como Cristo agia em relação às pessoas que entram nos seus carros ou com quem vocês têm contato, que é uma maneira misericordiosa, mansa, lembrando que ali entram pessoas completamente desconhecidas, mas é o momento em que elas observam tudo, inclusive as suas reações, as suas palavras, os seus olhares. Portanto, sejam também, ainda que em silêncio, a imagem de Cristo para estas pessoas, para que elas possam ver que naquele carro, naquela moto, há alguém que serve ao Senhor com fidelidade. As crianças, de novo, não é? Antes que vocês durmam. As crianças devem também lembrar que vocês podem ser fiéis e devem ser fiéis a Cristo. Por exemplo, cumprindo as suas tarefas diárias, os deveres que vocês têm de fazer, não é? Que o papai e a mamãe ordenam, ou na escola, as tarefas que vocês têm na escola, estudar com disciplina também, voltar ao dever, mesmo quando não estão com vontade. A mamãe pede para fazer algo, não é? E eu sei que não tem vontade de fazer, mas obedecer é importante, mesmo não tendo vontade de obedecer, porque Cristo requer de nós
a sinceridade, mas ele requer muito mais a obediência. Porque uma vez que nós somos obedientes, ele vai também nos dando sinceridade no coração. E eu quero concluir, meus irmãos, esta longa mensagem dizendo o porquê Timóteo, então, se tornou este exemplo. Porque Timóteo, ele era como Cristo. Um homem que era compassivo, um homem submisso, um homem fiel, leal ao seu líder. E é por isso que nós também podemos dizer que Cristo tem formado em nós o caráter como em Paulo e como em Timóteo. Nós devemos desejar que os pais e as mães da nossa igreja sejam parecidos com Cristo. Devemos desejar que os jovens também sejam moldados por esta mente de Cristo. Os trabalhadores de nossa igreja, nós que somos trabalhadores, devemos refletir nos nossos trabalhos Cristo. Crianças devem viver para Cristo, refletir em Cristo. O mundo está cheio de cristãos de nome, como nós sabemos. O mundo está cheio de evangélicos, como nós sabemos. Mas Deus não quer cristãos evangélicos nominais. Deus requer ou convoca aqueles cujos corações são de fato pulsantes para imitarem o próprio comportamento de Jesus. Como o próprio Cristo disse àquela mulher, o que Deus quer é encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim como Timóteo, todos nós devemos ser também como espelhos vivos do caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar agora à ministração da ceia do Senhor. E, como de costume, os nossos irmãos presbíteros vão entregar os elementos. E você pode se colocar de pé apenas para facilitar a identificação. Se você é visitante na nossa igreja, mas é membro de uma igreja genuinamente evangélica e está em comunhão com esta igreja, você pode participar conosco. A ceia não é da Igreja do Vale, mas ela é do Senhor. E enquanto nós, presbíteros, estivermos entregando a ceia, nós vamos também cantar um louvor ao Senhor. Nós vamos ser conduzidos pelo nosso irmão diácono Neemias, que vai também cantar um cântico, e aqueles irmãos que desejarem acompanhá-lo também poderão cantar. Quero convidar então os irmãos presbíteros e também os diáconos que puderem ajudar, irmão Márcio, os demais diáconos que puderem nos ajudar aqui. Som. Se precisar de mais, eles podem buscar. Mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre,
mestre, esse sonho seu. Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a luz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Meus irmãos, essa canção é uma canção do Stênio Márcios, um irmão muito querido, presbiteriano, um irmão que tem exercido o seu ministério por meio da música, e um irmão que inclusive carece das nossas orações, porque ele tem enfrentado algumas dificuldades de saúde, e é uma música muito preciosa, não é? Em que ele nos mostra a presença de Cristo conosco, este Cristo que de fato mora conosco, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, nos convida para estarmos junto dele, sabendo que ele próprio levou as nossas culpas, as nossas dores. Então que Deus produza em nossos corações este sentimento também, o mesmo que houve em Cristo Jesus, de ser obediente ao Pai em todas as coisas, humilde, reconhecendo a nossa fragilidade, e assim como o próprio Cristo também nos ensinou, que nós possamos confiar nele, tendo o seu corpo e o seu sangue como símbolos da entrega genuína e a única possibilidade de salvação dos pecados, a morte de Cristo e a sua ressurreição. E naquela noite em que Jesus foi traído, ele então tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, queridos. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos o hino 289, Quem Irá? Demonstrando assim, por meio da poesia deste hino, a nossa
decisão de também contribuir com a pregação do Evangelho e com o crescimento do reino do Senhor. 2:8-9, quem irá? Permitiu usufruir ao longo deste dia, e que o Senhor agora nos guardes, ó Pai, de acordo com a Tua soberania providencial, guardando cada uma das nossas famílias, cada um dos nossos irmãos, e que o Senhor nos leve em paz e em segurança, tornando-nos, ó Pai, cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus, Teu Filho. Esta é a nossa oração, em nome dEle mesmo. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Sentar. Eu quero apresentar os nossos visitantes, quero agradecer, na verdade, a presença deles. Temos aqui um casal. Obrigado pela presença de vocês. Qual o nome de vocês? Luiz? Thaís e Luiz. Muito obrigado, Deus os abençoe. Foram convidados por alguém ou vieram? Ah, que bom. A curiosidade, então, não mata, ela faz viver, né? Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Luiz. Deus abençoe vocês. Temos mais visitantes? Creio que não, né? Então, muito obrigado, irmãos, também, pela presença. Que Deus possa
nos abençoar. Eu não darei avisos agora à noite, né? Já fizemos isso pela manhã, e os nossos avisos vamos também publicando no grupo da igreja, não é? No nosso WhatsApp, e queremos apenas lembrar os irmãos, né? Continue orando. Hoje nós tivemos a ausência de 2 presbíteros aqui conosco, o irmão Emerson, passou por um pequeno procedimento médico, mas coisa tranquila, né? Mas não pôde vir. O irmão presbítero Alan, que está em viagem. Então, por isso, a ausência dos 2 presbíteros. O irmão André não esteve pela manhã, porque estava trabalhando, né? Mas está aqui agora à noite. E o irmão Tiago, que, muito embora presente, mas, como os irmãos sabem, né? Não conseguiria servir a ceia com 4 pernas, né? Então ele preferiu ficar ali apaisando, né? E só aguardando se fosse necessário, mas, obviamente, pelas limitações da cirurgia. Então, que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos leve em paz. Roberto também, né? Isso, o diácono Roberto também viajou, né, de férias. Então, vamos orar por esses irmãos que também estão em viagem, né, que estão passeando. O irmão Renato também vai viajar com a família essa semana. Deus abençoe também, né, que sejam abençoados também nessa viagem também. No mais, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar ali à porta para cumprimentar os irmãos, né, desejando a todos uma boa e excelente noite.